Bom dia a todos. Espero que o som esteja ok para vocês. Estão vendo aqui a minha tela inicial? Leandro, você pode dar um feedback para mim, por favor? Oi, Sérgio, estou vendo sim. Ótimo. Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação de hoje. Vamos falar como evitar ser mais uma vítima de ransomware, que é uma das pragas atuais. Só esse ano nós já fomos chamados 4 ou 5 vezes para atender algumas empresas que tiveram seus servidores criptografados, né? E olha, a gente... Então, é uma coisa que está complicado. É por isso que a gente achou que seria interessante falar sobre esse assunto, né? Bem, nossa agenda de hoje, eu vou falar rapidamente da ITGX, depois vou falar por que a gente deve se preocupar com os ataques de ransomware, né? E dar uma rápida perspectiva dos cyberataques aqui no Brasil. Vamos falar de como evitar ser a próxima vítima, né? Para isso a gente primeiro precisa conhecer os problemas e saber como evitá-los. E depois vamos falar de algumas soluções e de como a ITGX pode ajudar vocês com essas soluções. Espero que seja bastante útil para vocês, né? E, bem, sem mais demoras, vamos lá começar. A ITGX, como alguns já sabem, né, temos 4 unidades de negócio. A gente tem uma área de negócio de Business Intelligence, uma parte de infraestrutura e segurança da informação, que a gente está falando hoje, uma específica para banco de dados e uma de digital performance, né, para cuidar de performance de aplicação. Tudo isso é apoiado pelo nosso SNOC, né, que é um SOC mais um NOC, que funciona 24/7 na monitoria de alguns dos nossos clientes. E por que a gente monitora esses clientes? Porque quando a gente monitora os clientes, a gente tem o gerenciamento de SLA e consegue fazer uma resposta rápida a incidentes. Porque a gente tem a maior visibilidade do que está acontecendo e tendo maior visibilidade, você tem maior agilidade para corrigir. E a gente monitora basicamente infraestrutura, aplicação, backup, patch, antivírus, segurança de rede. A ITGX tem 8 anos de crescimento constante, escritórios do Rio e São Paulo, clientes em todo o Brasil, companhias de todos os tamanhos e segmentos. Somos membros do Extreme Team e NS Expert da Fortinet, Kaspersky MSP Gold Partner, Oracle Gold Partner, Pessler MSP Gold Partner, ArcServer MSP Professional Partner. Esse MSP significa que a gente pode vender as soluções como um serviço, né? Ou seja, você não precisa comprar mais um antivírus se você quiser. Você pode pagar esse antivírus como um serviço e ter variação no número de licenças mensalmente. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daí mais à frente. A gente foca muito na qualificação e certificação profissional, né? Porque se a gente quer dar suporte aos nossos clientes, a gente tem que conhecer do que a gente está falando, né? Então, essas são algumas das certificações que a equipe tem. Esses aqui são os nossos principais parceiros. Esse aqui é alguns dos nossos clientes, né? Desse daqui eu gosto muito de falar da Marinha do Brasil, que é um dos nossos clientes que a gente mais se orgulha de ter, né? Mas tem a Claro, tem a Fiocruz, Mundivox, M4U, né? Vários outros clientes, Bradesco, né? XP, né? Ágora, Brookfield, né? Alguns dos nossos clientes aqui que são talvez conhecidos de vocês. Bem, começando o assunto de hoje, por que a gente deve se preocupar com ransomware, né? Bem, primeiro, só no segundo trimestre do ano passado, o Brasil teve 15 bilhões de ataques cibernéticos, né? Aqui está a fonte, a IT Media, né? 76 desses ataques tiveram objetivos financeiros, ou seja, a grande diferença que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos para cá é que antes você tinha muita gente fazendo ataque simplesmente para perturbar, ou para tirar alguém do ar, ou para fazer um defacement. Agora não, o pessoal quer ganhar dinheiro, né? E as empresas demoram 197 dias para descobrir que foram invadidas. Não? Por isso que é tão difícil você se livrar de um ransomware. O cara entra primeiro e aí vai espalhando os seus vírus, os seus malwares por toda a sua rede.
Quando ele ataca, você descobriu que foi invadido, né? Já se passaram 197 dias. E depois, em média, você demora 69 dias para corrigir esse problema, né? Isso aqui foi um estudo feito pela IBM, né? Que foi publicado aqui nesse Security Boulevard e em várias outras publicações. E no Brasil, um custo de recuperação de um ataque entre divulgação de mídia, recuperação dos serviços que foram parados, perda de negócio, chega a custar 1,3 milhões de dólares para a empresa que foi afetada. E isso daí, para empresas pequenas, às vezes é fatal. Muitas empresas têm fechado por causa disso, né? E esses custos vêm aumentando ano após ano, né? Bem, agora, o que a gente pode fazer para a gente evitar ser vítima de um ransomware, né? Primeiro, a gente tem que conhecer as principais fontes de infecção, né? O phishing é uma dessas principais fontes, né? E existem basicamente dois tipos de phishing, né? Um que o cara recebe um e-mail com um link que você, ao clicar, é direcionado a um servidor que tem um vírus. Esse vírus vai explorar uma vulnerabilidade do seu navegador, entra na máquina e, a partir daí, contamina a rede. E tem uma outra variação, que inclusive é um pouco mais comum aqui no Brasil, é que o cara recebe um anexo com um PDF ou um arquivo de Office. E geralmente é zipado, porque dificulta os antivírus a pegarem isso. Quando está zipado, alguns vírus deixam passar, alguns antivírus deixam passar, né? Então vem zipado, aí quando o cara abre o documento, só pelo fato de abrir o PDF ou o Word, né, ou o Excel, ele já vai executar um script, vai baixar um malware, que é geralmente um vírus fileless, que fica só na memória, e isso também dificulta muito o antivírus a identificar que essa máquina está invadida, né? E esse vírus vai acabar se espalhando pela sua rede, infectando outras máquinas da sua rede. Bem, um outro problema muito comum, né, é quando um usuário vai acessar um site e ele acaba acessando um site que está infectado, né? E aí, da mesma forma que o primeiro caso do phishing, né, por ele acessar o site que está infectado, a máquina dele tem alguma vulnerabilidade que é explorada, né, por esse vírus, e esse vírus entra na sua rede. Então, às vezes, até você acessar um servidor, que às vezes é um servidor até válido, mas é um servidor que está infectado, pode ser o suficiente para você ser infectado, se a sua rede ser infectada. O uso de dispositivos USB, né? Às vezes você tem um pendrive, né? O cara leva o pendrive para casa, bota na máquina do filho, né? Que tem lá, usa lá para acessar joguinho, né? Acaba sendo infectado, esse pendrive é infectado, leva de volta para a empresa e infecta a máquina da empresa, né? Isso aí é uma outra fonte de infecção bastante comum. Inclusive, foi assim que eles fizeram lá no Irã para distribuir o Stuxnet, né? Outros são notebooks, né? A empresa dá um notebook para um executivo, enquanto está dentro da rede, está bem protegido, só que ele leva para casa. Na casa ele não tem as proteções, né? A máquina é infectada, o cara traz de volta a máquina para a rede, né, da empresa, e essa máquina acaba infectando o resto da rede corporativa. Bem, aí tem um outro problema que também é mais comum do que se pensa, né? É a exposição de serviços vulneráveis na internet, né? Muitas empresas ainda têm os serviços RDP expostos, né? Você publica algum servidor na internet para acesso remoto, achando que o cara tendo que ter a senha é o suficiente. Não, infelizmente não é o suficiente, né? Existem vermes, né, worms na internet, que o usuário não precisa fazer nada, simplesmente para achar aquela porta vulnerável, né, ele já explora uma vulnerabilidade do RDP, do SMB, ou às vezes até servidores de aplicação como Tomcat, JBoss e S, é o suficiente para ele explorar uma vulnerabilidade e entrar na sua rede, sem que o usuário tenha que fazer absolutamente nada.
simplesmente por você expor esse serviço à internet. E um outro caso que aí é, inclusive, mais grave, né, é a manipulação de serviços de DNS da empresa, né? Você vai lá, vai acessar lá, por exemplo, www.bradesco.com.br, você acha que está acessando o site do Bradesco, mas não está, você está acessando um site fake, porque alguém ou fez um envenenamento do seu cache, do seu DNS, ou alterou o seu DNS para apontar para um outro servidor, né? Isso aí é muito grave, porque além de permitir a infecção da sua rede, você pode ser parte de um ataque de man in the middle, né? Ou seja, você vai digitando as coisas, o hacker vai pegando as suas informações, vai passando para o servidor de destino, por exemplo, o Bradesco, e na hora de você fazer um saque, uma transferência, você acaba fazendo a transferência para a conta do hacker sem querer, né? Bem, como que a gente resolve esses problemas, né? Bem, para resolver esses problemas, a primeira ação que a gente tem que fazer é segmentar a rede, né? Hoje a gente ainda vê muitas empresas com uma rede flat, com um único domínio de broadcast. Isso facilita muito a disseminação de um vírus na rede. Aqui nesse caso, nesse desenhozinho aqui, cada um desses hexágonos aqui seria uma rede, né? E ela está conectada uma a outra usando um firewall, né? Com isso você consegue evitar a disseminação de um vírus. Caso uma dessas subnets seja infectada, apenas aquela subnet fica comprometida. As outras subnets são preservadas, porque o firewall evitaria a propagação desse vírus dentro da sua rede, né? Bem, outra questão também é você não expor esses serviços críticos à internet. Se você tiver que permitir um acesso remoto à sua rede, por exemplo, a um servidor via RDP ou SMB, usa a VPN, né? A VPN vai garantir que apenas as pessoas que você autorizou acessem aquilo. Aquele serviço não vai estar mais exposto à internet, permitindo assim que um worm explore uma vulnerabilidade e entre naquele servidor. Não vai estar mais exposto, o worm não vai conseguir entrar, né? A gente só tem que tomar cuidado com as VPNs, porque às vezes você disponibiliza a VPN para e a máquina que esse cara vai usar vai estar infectada, né? Então a gente tem que tomar cuidado de ter um antivírus atuando nessa VPN, né? Ou que você garanta que a máquina do outro lado esteja em conformidade com as suas regras, esteja com o antivírus funcionando, né? Tudo direitinho. Bem, manter o ambiente sempre atualizado, né? Porque a grande maioria dos ataques, né, principalmente de worms, são feitos através da exploração de uma vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade nem sempre é uma vulnerabilidade do sistema operacional. Pode ser do seu browser, né? Naquele caso, o cara foi acessar um site que estava contaminado com worm. E esse worm explora a vulnerabilidade do browser do usuário e infecta a sua máquina, né? Ou você expôs o RDP. Se o RDP estiver vulnerável, o cara vai entrar, né? Mas, às vezes, não é nem só isso. Inclusive, servidores de aplicação hoje têm worms específicos para Tomcat, JBoss e IS. Então, às vezes, só de você publicar um site, isso pode ser o suficiente para um vírus entrar, se você não tiver com as patches, tanto do sistema operacional quanto dos seus aplicativos, devidamente aplicadas, né? Você tem que aplicar as patches de todos os aplicativos. Windows, Mac, Linux, Mozilla, Firefox, Java, WinRAR, Adobe, Office e assim por diante, né? E muita atenção com os serviços de DNS, né? Hoje, por exemplo, é muito comum pequenos escritórios ou filiais de grandes empresas usarem servidores de ADSL, né? Links de ADSL para acessar a internet, né? Principalmente agora com essa questão de SD-WAN, né?
Então você bota vários links ADSL e o SD-WAN escolhe qual é o melhor link para fazer a conexão. O problema é que esses provedores de link ADSL, eles são via DHCP. Então você recebe no seu desktop e no seu roteador, né, qual é o DNS que você deve usar. Né? Só que esses roteadores de empresas de ADSL têm senhas conhecidas. Né? Então, um hacker pode entrar nesse roteador e manipular o DNS que esse roteador vai entregar para os seus clientes. Então, quando você digitar lá www.bradesco.com.br, ao invés do roteador te entregar via DNS o endereço certo do Bradesco, ele vai te entregar, como mostra aqui, o DNS de um servidor fake, que é a cópia do Bradesco. Né? E tudo que você digitar aqui, ele repassa lá para o Bradesco. Tudo que o Bradesco responder, ele pega e te responde. Então você não tem como saber que você não acessou o Bradesco. Você está acessando o Bradesco para todos os aspectos. Só que o cara está aqui no meio manipulando todas as entradas e saídas. Né? Então, para quem está com DNS que não é o seu próprio, usa terceiros, né? Procura não usar o DNS recebido via DHCP do seu dispositivo exposto à internet. Use DNS confiáveis, como o Google, né, esse 8888 e o 8844, ou o Cloudflare, que é o 111 e o 1001. Ou usa um de um e um do outro, né, porque às vezes você pode ter problemas na Cloudflare ou no Google. No Google é mais difícil, mas Cloudflare hoje, por exemplo, tiveram problema com Cloudflare. Então é importante, por exemplo, você ter um DNS do Google e um DNS do Cloudflare, né? Aí você garante que está sempre coberto. Já se você for usar o seu servidor de DNS, para evitar que esse servidor seja atacado e seja envenenado, né? Aqui às vezes é mais difícil o cara tomar conta do seu servidor, mas ele pode envenenar o cache, né? Quando você digita lá www.bradesco.com.br, o seu servidor de DNS guarda um cache disso. E às vezes é possível envenenar o cara, jogar para dentro desse servidor um registro errado para ele guardar, né? E aí quando o próximo cara for fazer essa consulta, ele vai para esse servidor errado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, sempre que você está lá, configurar da forma mais segura possível, né? Tem guias na internet para você fazer um baixa host de DNS, né? Garantir que esteja sempre na última versão do seu sistema de DNS e um firewall protegendo, né? Liberando apenas as portas 53, tanto TCP quanto TCP, né? E protegendo contra um ataque de DDoS, que hoje tem um reflection, né? É muito comum você ter um ataque no seu DNS e aí você não consegue mais sair para a internet ou nem seus clientes conseguem acessar os seus serviços que estejam disponíveis na internet. Né? Então, DNS é uma coisa que às vezes é pouco lembrado, porque sem isso você está muito exposto. Bem, e tem o usuário. Né? O usuário é sempre o elo mais fraco. Né? Ou seja, às vezes basta abrir um PDF ou um Office infectado que a sua rede toda vai ficar comprometida. Né? E como que a gente faz para evitar isso? É treinamento. Né? Tem que ter algum programa de conscientização para o usuário, para explicar que, olha, cara, se você receber um arquivo que você não solicitou, de uma fonte que você não tenha certeza, cara, não abra. Né? Principalmente se ele estiver zipado. Né? Porque provavelmente é um vírus. Né? Então, tem que tomar cuidado. Então, não abrir e-mail de correntes ou de pessoas desconhecidas, não clicar em link recebido por e-mail sem verificar a origem do mesmo. Cuidado com as senhas, não usar senhas óbvias, tipo I love you, 123456, QWERTY, né? admin, coisas assim. Né? Verificar sempre o certificado digital do site acessado. Se você digitou Bradesco, mesmo que esteja lá usando lá HTTPS, não adianta estar HTTPS, que às vezes o cara botou Bradesco com um O no lugar com um zero no lugar do O. Você tem que clicar lá no certificado e ver se aquele certificado é realmente o do Bradesco. Né? Nunca pegar um pendrive achado em qualquer lugar, ou que você fica levando para casa, né? Sem antes passar por um antivírus.
sem passar um bom antivírus antes de usar o pendrive, né? E bem, se a gente está falando de ransomware, a gente tem que falar de antivírus e backup, né? Não tem como não falar disso. Sempre tem um bom antivírus atualizado e ativo em todas as máquinas, pois essa é a última e mais eficaz barreira contra a entrada de malware na sua rede. E tenha sempre uma boa solução de backup em uso, com todos os backups em dia. Porque em caso que tudo der errado, se você tiver o seu backup, você vai conseguir fazer o restore e vai salvar o seu dia, né? Bem, a questão é, o que seria um bom antivírus e uma boa solução de backup, né? Bem, as principais características de um bom antivírus, né? É usar uma tecnologia híbrida, né? Hoje você tem 3 tipos de antivírus no mercado, né? Tem os antivírus tradicionais, que são os baseados em assinatura, e aí eu posso citar alguns como Symantec, McAfee, etc. Isso daí tem uns problemas, porque você não consegue acompanhar a velocidade dos novos vírus. Você às vezes vai ter que pegar um vírus que ainda não tem assinatura para ele, né? E aí você tem o que é chamado de Next Generation Antivirus, né? E que esses daí, né, só se baseiam em comportamento. Se o cara começar a criptografar, eu sei que aquilo daí é um ransomware, vou parar isso daqui, né? O problema desses que não tem assinatura nenhuma é que eles ainda estão dando muito falso positivo e falso negativo. Então eles ainda não são confiáveis, né? O melhor tipo de antivírus é aquele que usa uma tecnologia híbrida, tanto assinatura quanto machine learning e análise comportamental, que aí ele vai conseguir pegar vírus que teriam no Next Generation Antivírus e pegar aqueles vírus que ainda não têm assinatura pelo comportamento, né? Você tem que garantir que vai cobrir todo o seu parque de máquinas. Se você tem Linux no seu ambiente, não adianta ter um antivírus que só atue bem em Windows, mas que não cubra Linux ou Mac, porque você vai ter problema. E que também atue em ambientes físicos, virtuais e cloud, porque você tem máquina na cloud. E nada garante que a sua máquina na cloud não pegue um vírus, se você não tiver um antivírus lá, né? Tem um baixo impacto na máquina do usuário, né? Também não adianta você ter um antivírus que consome 100% da máquina do usuário, que a primeira coisa que o usuário vai fazer vai ser desligar ou ficar reclamando com você. Então tem que garantir que tem um baixo impacto na máquina do usuário, né? E que te ajude, né, a buscar novas máquinas, que toda hora está chegando uma máquina nova, o cara vai lá, formata a máquina, compra uma máquina nova, chega um novo notebook na rede, né? Então esse antivírus tem que ser capaz de buscar essas novas máquinas e instalar de preferência automaticamente o antivírus nessas máquinas, né? Não consuma muito da sua infraestrutura, seja relativamente fácil de ser administrado, uma console única para todas essas funções, e seja bem avaliado nos principais testes de bancadas, como AV Comparative, AV Testes, Vírus Bulletin, NSS Labs. Esses aqui são os principais testes consultar para escolher um bom antivírus. Bem, e uma boa solução de backup? Também tem que suportar todo o seu parque, né? Você vai ter servidores Windows, Linux, Mac, físicos, virtuais e em cloud. Você tem que suportar todo esse ambiente. E às vezes você ainda pode ter HPUX, AIX, você pode ter outros tipos de máquina menos comuns, Solaris, né? Então você tem que garantir que todas essas plataformas sejam suportadas, né? E que consiga fazer backup e restore para fita, disco e cloud, né? Porque fita é uma coisa que está caindo em desuso, porque tem muitos problemas, né? Disco é o melhor, né? Cloud também é uma verdade hoje, né? Ninguém pode ficar fora de cloud hoje. Mas a fita você ainda pode precisar usar, principalmente para levar para um lugar externo, né? Ou você pode fazer replicação para cloud, né? Sempre faça cópia off-site do seu backup, que não adianta estar tudo no mesmo lugar. Se você tiver realmente uma devastação criptográfica no seu ambiente, você pode ter, inclusive, o seu servidor de backup comprometido. A gente já viu casos assim, né? O cara tinha o backup, mas o servidor de backup foi infectado, ele perdeu o backup. E ele não tinha, nesse caso, fita fora. Então é um problema, né? Garanta o seu restore. Isso aí é uma coisa muito importante, que não adianta você fazer o backup. Backup todo mundo faz, né?
você tem que ter alguma forma de testar esse backup para garantir que você vai conseguir fazer o restore quando você precisar. Então, hoje, tem algumas soluções que fazem teste automatizado de restore. Né? Você pode programar para todo final de semana de fazer um teste de backup dos seus principais servidores. Ele vai fazer o backup, vai fazer o restore e vai te emitir um relatório. Olha, eu consigo fazer o backup, o restore, aquele dali, o restore falhou, esse aqui funcionou, demorou tanto tempo. Então, você sabe quanto tempo você vai conseguir recuperar seu ambiente se for necessário. Né? Que consiga fazer recuperação instantânea de servidores, mesmo em hardware e hypervisors ou clouds diferentes, né? E tenha, de preferência, sua própria proteção de segurança contra malware, né? Tem alguns softwares de backup hoje que já vem com antivírus embutido, né? Então, à medida que ele vai fazendo a cópia, ele já vai verificando que aquela cópia esteja livre de vírus, porque não adianta você ter um backup que vai estar infectado, né? Então, o próprio servidor de backup vai fazer mais um check extra, uma solução diferente da que você tem na sua rede, para garantir que aquele backup esteja livre de infecção. Né? E, de preferência, que ainda possa ser usado como uma solução de disaster recovery. Caso você tenha um problema realmente generalizado, você consiga subir esse restore em outro lugar. Que a gente está passando aí para vocês. Bem, então, um rápido resumo do que a gente falou até agora. Segmenta a rede, né? Faça uma segmentação da sua rede, mantenha sempre seus servidores de estação de trabalho com as últimas patches aplicadas, use sempre o VPN para acessar os serviços internos da sua rede, tenha um excelente UTM ou Enterprise Firewall como core da rede para segmentar essa sua rede, né? Use um web filter, a gente acabou esquecendo de falar disso, para impedir que um usuário acesse um site fake, né? O cara vai acessar lá o Bradesco, ele recebeu um link para acessar o Bradesco, mas não era, o site estava lá escrito Bradesco, mas o link estava lá, Bradesco 0, né? É um site fake, né? Se você tiver um bom web filter, ele não vai impedir que você acesse esse site, que é um site fake, né? Para você pode ser enganado pela troca do O pelo 0, mas o computador não, né? Tem um servidor de DNS bem configurado e protegido, um bom antivírus em todas as estações de trabalho e servidores, um backup em dia guardado em outro local e conscientize seus usuários. Então, em resumo, é isso aqui que a gente tem que fazer para a gente ficar livre de ransomware, né? Bem, algumas soluções, né? Como vocês podem ter visto lá, hoje a Fortinet é o melhor Enterprise Firewall do mercado, tem 51% do mercado no Brasil. Já vem com antivírus embutido, ou seja, à medida que você for fazendo download de alguma coisa, ele já vai validando para saber se aquele negócio tem um vírus ou não. Já vem com web filter para evitar que o usuário acesse, clicando num link malicioso, acesse um site que não seja permitido. Tem SSL Inspection, isso aí está em vermelho, inclusive, porque é uma coisa bastante importante, porque algumas outras soluções não têm isso ou não conseguem fazer com a performance necessária, né? O que é esse SSL Inspection? Imagina, você vai acessar o www.bradesco0.com.br, né? E nesse site tem um vírus que vai infectar a sua máquina. Como está criptografado com SSL, o vírus vai baixar criptografado, então o antivírus não vai conseguir pegar isso, né? Então, conexão para garantir que não tenha um vírus sendo baixado via criptografia, né? Então, o SSL Inspection vai garantir que o tráfego seja aberto, analisado contra vírus ou contra ataques, recriptografado e mandado para o usuário, né? Já tem uma solução de Cloud Sandbox, anti-DDoS, para evitar ataques de tipo DNS Reflection. Já vem com Web Application Firewall integrado, justamente para proteger o seu IS, o seu Tomcat, o seu JBoss, né? E garante a performance e a visibilidade da sua rede, né? Kaspersky, né, também é o melhor e mais testado antivírus do mercado, né? Se você acessar todos aqueles sites lá e olhar as últimas 10 avaliações de cada uma, você vai ver que, na grande maioria, o Kaspersky ficou em primeiro lugar, né?
Também é usado pelas Forças Armadas Brasileiras, foi a TGX, inclusive, que implementou na Marinha, né? Ele já tem uma análise de vulnerabilidade, ou seja, ele vai te dizer quais são as máquinas que estão vulneráveis e já faz a aplicação de patch, né? Ou seja, com uma única solução, você é capaz de não só de proteger as suas máquinas contra ransomware, e ele é um antivírus híbrido, né? Ele tem tanto assinatura quanto análise comportamental. Então você vai com uma única solução, você consegue proteger sua máquina com o melhor antivírus, e baixar as patches, seja da Microsoft, da Oracle, do Linux, do Java 4, né? Ele vai baixar as patches disponíveis e vai te permitir você distribuir e aplicar essas patches de forma segura e garantida nas suas máquinas, né? Fora isso, ele também tem toda a parte de criptografia, controle de dispositivos e aplicações. E o Arc Server, né? A grande vantagem do Arc Server é que ele tem dois itens muito importantes. Um é o Assured Restore, que é aquela função que ele mesmo testa sem que você precise fazer nada, você simplesmente vai programar um job para isso, se ele está conseguindo fazer o restore, né? Ele mesmo vai lá, vai montar o restore, vai fazer o restore, seja num servidor físico ou num servidor virtual, sobe a máquina, testa a máquina, valida se está tudo funcionando. Se estiver tudo funcionando, ele baixa a máquina, gera um relatório e diz, olha, eu consegui recuperar essa máquina em tanto tempo, foi tudo ok, né? Sem que você precise fazer nada, só programar esse job. Então você garante que você tem um backup funcional, porque todo mundo faz o backup. Agora, na hora que você precisar fazer o restore, você vai conseguir, com essa função você sabe se você vai conseguir ou não. E ele já vem com o seu próprio antivírus, né, que vai testar o backup, né? Porque não adianta nada se o backup estar com o vírus, né? Então, se ele achar o vírus, ele vai te alertar e vai limpar o vírus e vai te alertar para que você vá lá na máquina de origem e tire, né? E como a ITGX pode apoiar vocês, né? Porque também pouco adianta você comprar aí a melhor solução. Eu comprei o Kaspersky, aí chega uma caixinha lá para você, você fica olhando para aquela caixinha, né? Não adianta nada se você não tiver uma boa instalação e configurado corretamente, né? Bem, então a gente garante isso, porque a gente tem, os nossos engenheiros todos são certificados em todas as nossas soluções, e a gente garante que todos os recursos que você, daquela solução que você adquiriu, vão estar sendo utilizados da melhor forma possível. Outra questão é, com o passar do tempo, né, com a inclusão de novas máquinas e serviços no seu ambiente, é natural que aquelas soluções deixem de estar da melhor forma possível. Tem uma máquina que você não está fazendo backup, ou que está sem um antivírus, ou que não está com as melhores regras de firewall habilitadas para ele, né? E por isso que a ITGX oferece um contrato de serviços gerenciado, seja de firewall, antivírus, backup, com monitoria 24/7, né? Com suporte proativo dos nossos engenheiros, que vão garantir que as soluções continuem sempre da melhor forma possível. Bem, e aí ainda tem aquelas coisas que não são só produtos e serviços, né? Como saber se o seu servidor de DNS está devidamente configurado, se a sua aplicação web não tem alguma vulnerabilidade que possa ser explorada, que às vezes você pode ter uma vulnerabilidade não só na infraestrutura, a aplicação pode ser vulnerável, né? Se a VPN e outros estão configurados da forma correta para evitar entrada de malware ou vazamento de dados, que aí você tem que se preocupar agora com a LGPD, né? Para isso, a ITGX tem um serviço de análise de vulnerabilidade que vai responder essas perguntas, né? Esse serviço de análise de vulnerabilidade pode ser contratado de forma pontual ou pode fazer parte daqueles contratos de serviços gerenciados, né? Que aí, eventualmente, a gente vai fazer de forma regular essas análises de vulnerabilidade e apontar para vocês aonde que são os problemas que vocês têm. E ainda, você ainda tem o nosso contrato Platinum, né? Porque a sua TI não é especialista para resolver aquele problema, né? A sua TI deve ser voltada para o negócio, né? E aí a ITGX tem um contrato Platinum que engloba todas as tecnologias, como servidores, rede, cloud, firewall, antivírus, etc.,
onde os nossos técnicos vão estar apoiando a sua equipe para resolver esses problemas. Por exemplo, como configurar corretamente o meu DNS, como configurar da melhor forma possível a minha rede, ou a minha cloud, ou meu Wi-Fi, ou seja lá o que for, ou meu banco de dados, o que for que você tiver dentro da sua rede. E quanto aos usuários, que é o elo mais fraco, novamente a gente tem uma solução para isso, que seriam as palestras de conscientização, que são feitas on-site, ou temos também, junto com os dos nossos parceiros, treinamento de Cyber Security, Compliance e LGPD online, com teste de aproveitamento, certificado de conclusão e acompanhamento pelo gestor de RH. Né? Então, o pessoal de RH fica sabendo como é que está indo o aproveitamento de cada um dentro desses treinamentos que a gente pode oferecer. Bem, tudo isso é ótimo, mas pode ficar caro, né? Bem, mais ou menos. Porque a ITGX, além de ser um parceiro Gold dos nossos parceiros, garantindo que sempre vai ser o melhor preço que a gente vai oferecer para vocês, como nós somos, como eu falei lá, provedores MSP, né? Serviço. Então você pode comprar hoje firewall como serviço, antivírus como serviço, backup como um serviço. Você não precisa comprar mais uma coisa. A gente fornece o serviço e garante que ele está funcionando da melhor forma possível, transformando assim o investimento em uma operação de despesa, né? Que pode inclusive diminuir o imposto que a sua empresa tem a pagar. Né? E tem um pagamento mensal. Então, se você tiver uma variação, por exemplo, em janeiro, a sua empresa coloca metade da força de trabalho de férias. Então, você só vai pagar metade dos antivírus, que você não vai precisar ter licença para todo mundo. Né? Então, você vai ter uma flutuação no número de licenças e você só vai pagar pelo aquilo que efetivamente usou. Né? Então, isso aí pode ser alguma vantagem para algumas empresas e a ITGX oferece isso para os nossos clientes. E, bem, era isso que eu tinha para falar. Estamos abertos agora a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, estou disponível para responder. Alguma pergunta, senhores? Por favor, cliquem lá no QIA, né, para vocês digitarem aqui as perguntas, por favor. Também botei na tela de vocês aí uma pequena avaliação do nosso webinar para vocês poderem avaliá-lo, para saber se foi útil para vocês ou não e para a gente poder melhorar as nossas próximas apresentações. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. O resultado que nós tivemos até agora foram 4 avaliações, uma 4 estrelas, 3 5 estrelas. Muito obrigado a todos. Vamos voltar aqui para as perguntas e respostas. Não tive nenhuma pergunta. Vou dar mais um minutinho, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. E qualquer coisa, por favor, entre em contato, que a gente terá o maior prazer em estar junto com vocês para tirar dúvidas, falar um pouco mais sobre esse conteúdo ou qualquer outra dúvida que vocês tenham. Agradeço muito a participação de todos e o nosso próximo webinar vai ser sobre segurança em rede, né? A gente segurança em cloud. A gente já vai estar distribuindo aí os convites para esse próximo webinar. Muito obrigado a todos e até a próxima.